Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, 24 de julho de 2024. Que alegria estar com você mais uma vez para iniciarmos o estudo do Mapa do Dia, a Palavra do Senhor. Ao abrir a lição de escola sabatina de hoje, temos revelações poderosas que podem nos ajudar. Minha autodescrição de hoje vai o mesmo, né? O rosto é o mesmo, um pouquinho calvo, usando óculos, jaqueta preta, ao fundo os emblemas e os símbolos do MAP, aqui no escritório, um cenário bonito, com também o computador ao fundo. E o tema de hoje, no nosso estudo, vai abordar sobre a lamparina e o cesto, duas parábolas, dois incidentes que Jesus traz à luz e nos ensinam lições muito preciosas. Passe por aí, confira, se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer este conteúdo. Bom, a lição de hoje está baseada em dois textos básicos. Eu vou ler o primeiro e a gente comenta, depois eu vou ler o segundo e a gente comenta. O primeiro texto é Marcos 4, 21 a 23. Aqui diz o texto: Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que Jesus começa a sua narrativa aqui com duas perguntas retóricas. É como se estivesse provocando a atenção do auditório, dos discípulos e de todos nós. Com essas duas perguntas retóricas, a candeia ou a lamparina, ele está querendo dizer uma coisa: nada que brilha pode ficar debaixo de alguma coisa. Nada que brilha deve ficar escondido. Aqui no caso ele usa debaixo do alqueire ou do velador. E usando a simbologia baseada nas casas da sua época. Não importava se a casa fosse grande ou pequena. E assim é hoje, né? Nossas casas, não importa o tamanho delas, elas têm que ter iluminação. E a iluminação traz segurança, traz proteção, traz aconchego, traz calor. E o que está envolvido aqui é um princípio muito extraordinário, né? Algum dia a verdade sobre Jesus, ela deve ser revelada. Então, por mais que seja difícil, por mais que o contexto às vezes não permita, quando a gente aceita Jesus e começa a servir ao Senhor, muitos desafios aparecem. Às vezes você tem que estar sendo cuidadoso para não falar, assim como Jesus fazia milagres, dizia não conte para ninguém. Às vezes a hora certa de falar não é aquela. Se você falar, você pode comprometer toda uma estratégia. Mas sempre vai chegar a hora em que você deve falar e deve anunciar. E às vezes a gente fala sem usar palavras, a gente fala por atitudes, fala por gestos, né? O que precisa ser revelado não pode ficar oculto. Essa é a grande verdade. O que precisa ser revelado não pode ficar oculto. Quando a gente entra no segundo verso, que é Mateus 4, 24 e 25, a gente lê o seguinte: Então lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então agora Jesus entra numa outra temática, né? Agora ele já está trabalhando a questão da estratégia usada pelos vendedores de produtos, né, domésticos. Eles usavam balanças para medir, para entregar o produto comprado,
E aqui entrava uma estratégia de negócios para, às vezes, ganhar a atenção, a confiança, o respeito do seu cliente. Os vendedores colocavam um pouquinho a mais de produto para que, com a satisfação de se sentir bem atendido, o cliente voltasse e se tornasse um cliente fixo. Assim como os bons vendedores tratam com carinho os seus clientes, futuros compradores, assim tem que ser a nossa postura para com a verdade. Se alguém estiver aberto à luz, se alguém receber a palavra do Senhor, receberá ainda mais. Mas se alguém rejeitar a luz, até o que tinha antes será perdido, será tirado. Veja que a pregação do Evangelho requer estratégias. Dia a dia temos que aprender a trabalhar com sabedoria. E eu termino com um pensamento da escritora Ellen White, que ela fala o seguinte: o Salvador olhou para o grupo que tinha diante de si, e depois para o sol nascente, e disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Como sai o sol em sua missão de amor, desvanecendo as sombras da noite e despertando o mundo para a vida, assim os seguidores de Cristo devem ir em sua missão, difundindo a luz do céu sobre os que se encontram nas trevas do erro e do pecado. Nunca devemos deixar de falar do amor de Deus. Nunca devemos deixar que a luz de Jesus brilhe através de nós. Nós não somos o centro da atenção. Nós somos apenas os condutores da luz. Jesus estando em nosso coração, Jesus brilhando em nossa vida, deve ser espalhado. O brilho natural vai acontecer. Então não se preocupe. Viva com Jesus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te use nesse dia, ilumine seus passos, os seus gestos, os seus olhares e as suas palavras também. E que você seja essa luz a iluminar o mundo das trevas. Vamos orar? Que Deus, Senhor, venha sobre nós a sua justiça. Que a tua graça nos acompanhe, que a gente possa sair com alegria no dia de hoje para refletir a luz do Evangelho. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?